Os indivíduos foram conduzidos ao DP, onde os mesmos permaneceram à disposição da Justiça? Ou os indivíduos foram conduzidos ao DP, onde permaneceram à disposição da Justiça? Se você escolheu a primeira opção, este vídeo é para você. Esses errinhos podem tirar a clareza do seu relatório policial e eu vou ajudá-lo neste vídeo. Oi, eu sou a professora Juliana de Cássia, professora de língua portuguesa da Mike School, a escola que mais aprova nos concursos da Polícia Militar de São Paulo. E neste vídeo eu vou falar sobre 5 erros comuns dentro da linguagem policial. E ao final dele você estará apto a melhorar a sua linguagem e os seus textos. Os 5 erros comuns na linguagem policial e como evitá-los. Vamos juntos! O uso do mesmo, primeiro erro recorrente. Se você escolheu a primeira opção, utilizar os mesmos para retomar o sujeito, você errou. A melhor maneira é não utilizar nada ou utilizar o pronome ele ou até sinônimos para essa correção. Vamos ver aqui na lousa. Os indivíduos foram conduzidos ao DP, onde os mesmos permaneceram à disposição da Justiça. Eu posso tirá-lo e falar direto. Os indivíduos foram conduzidos ao DP, onde permaneceram à disposição da Justiça. E até poderia, mas acredito que mais claro ficaria sem a construção dos mesmos. Mas poderia também, de acordo com a norma gramatical, utilizar o pronome pessoal. Eles, onde eles permaneceram à disposição da Justiça. Certo? Olha aqui as correções abaixo. Primeiro, o candidato estudou bastante para a prova e obteve uma boa nota. Eu não preciso utilizar o mesmo. Olha aqui, eu coloquei o conjunto vazio, substituindo aqui o mesmo, para que a sua linguagem fique mais clara. Ou posso utilizar com o pronome pessoal do caso reto, ele. O candidato estudou bastante para a prova, como resultado, ele obteve uma boa nota. Mas olha a diferença das duas construções. Aqui eu tenho 2 períodos, então quando eu tenho 2 períodos, a linguagem fica mais clara com a utilização, com a retomada com o pronome. Quando eu tenho um único período, assim como na primeira construção, a linguagem fica mais clara sem a utilização de retomada, porque é um único período, eu estou me referindo ao mesmo sujeito, não preciso desta retomada, certo? Mas, professora, como eu utilizo o mesmo de maneira correta? Você já viu aquela plaquinha do elevador? Antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Aquela plaquinha está correta, professora? Também não. De que forma, de que modo eu posso utilizar o mesmo? E aqui é que nós veremos. Veja, pronome demonstrativo. Paulo fez uma prova para a PM e a sua irmã fez a mesma prova. Aqui ele está como pronome demonstrativo, demonstrando a prova que foi feita por Paulo, que também foi feita pela sua irmã. O pronome demonstrativo como reforço. Se precisar de ajuda, avise-me. Eu mesmo resolvo o problema. E como advérbio, você quer mesmo ir ao cinema? Você quer realmente ir ao cinema? Mais 2 utilizações. Como substantivo masculino, Paulo fez a prova e constatou o mesmo que José. Estava difícil. Ele vai ao quartel, mesmo que seja só de passagem. Observe que o mesmo é uma palavra que, dependendo da colocação na construção, eu altero completamente o sentido da frase. Paulo mesmo fez uma prova para a PM? Foi o Paulo mesmo que fez essa prova? Outra construção. Paulo fez mesmo uma prova para a PM? Mais uma. Paulo fez uma prova para a PM mesmo? Veja que a colocação dentro do período muda completamente o sentido. Então, você deve tomar muito cuidado com a utilização do mesmo. Agora, até mesmo os estudiosos, os gramáticos, divergem em diversas regras gramaticais. E eu trouxe aqui para você olhar junto comigo dentro da gramática de Evanildo Bechara. Ele diz assim, olha... Alguns estudiosos, por mera escolha pessoal,
tem se insurgido contra o emprego anafórico do demonstrativo mesmo, substantivado pelo artigo, precedido ou não de preposição, para referir-se à palavra ou declaração expressa anteriormente. Não apresentam, entretanto, as razões da crítica. E olha aqui o exemplo que o Bechara coloca. Os diretores presos tiveram habeas corpus, apareceu um relatório contra os mesmos e contra outros. Costuma-se escrever dentro dos livros, na folha de guarda, palavras alusivas aos mesmos. Agora, o Evanildo Bechara, ele abona entre aspas, mas ele fica ali em cima do muro, ele não desabona. Ele diz que alguns estudiosos, por escolha pessoal, criticam essa utilização, mas ele, em momento algum, ele diz o porquê disso, assim como os gramáticos também não, o porquê disso, e ele também não desabona para dizer podemos utilizar, está correto por isso. Ou seja, é uma construção que, se você pesquisar no Google, pesquisar em algum dicionário, pode aparecer como correta, mas não há consenso na norma gramatical a ponto de dizer que é aprovado o uso, certo? Os concursos, eles estão com a maioria dos gramáticos, com a maioria dos estudiosos. Apenas o Evanildo Bechara diz que, por escolha pessoal, os gramáticos escolhem não utilizar o mesmo como retomada. Porém, ele não defende o uso, certo? Ou seja, está errado, você não vai mais utilizar nos seus boletins, nos seus relatórios, a utilização do mesmo, certo? Para os concursos, inclusive, você deve ficar atento. Essa utilização é incorreta e não está dentro da norma gramatical, certo? O verbo chegar, o segundo erro recorrente. Você já ligou para o marido, para a esposa ou mandou uma mensagem, né? Dizendo, já cheguei no batalhão, amor. E aí o amor disse, é ao batalhão? Se isso nunca aconteceu, perfeito, e não deve acontecer mais. Agora você chega lá e diga, já cheguei ao batalhão, amor. E a esposa ou o marido vai falar, que inteligente. Veja lá, os verbos ir e chegar, eles são regidos pela preposição a. Você vai a algum lugar, você chega a algum lugar. Não existe a preposição em com estes verbos, certo? Nunca mais chega no batalhão, chegue ao. Mas pense assim, até quando você estiver saindo de casa, para você não errar mais. Você chegou ao quartel, você saiu de casa, olha, tem uma saída, chegou ao quartel. Você chegou do quartel, você entrou para casa de novo, voltou ao seu lar. Então, são movimentos contrários, certo? Ao quartel é ida, do quartel é vinda, para você não esquecer mais. E há outros usos do verbo chegar, veja, com sentido de limite ou aproximação. A discussão chegou ao fim. Chegaram a um consenso. O casal chegou às vias de fato, veja. E chegaram a tempo, não se atrasaram. São também construções que podem ser encaixadas aí no cotidiano do policial, certinho? Vamos agora dar ciência ao delegado. Foi dado a ciência ao delegado de plantão, está incorreto, porque ciência é um substantivo feminino, então foi dada a ciência ao delegado de plantão. O verbo dar, ele está no particípio passado, ou dado ou dada, certo? Mas estamos concordando com o substantivo ciência, que é feminino. Por ser feminino, então o verbo deve concordar com a forma feminina dada. Ah, professor, e se eu quiser colocar dado ciência sem colocar o artigo, eu posso? Não. Se o substantivo é feminino, agora se fosse o aviso, por exemplo, aí seria um masculino, né? Olha, dado o aviso. O aviso, se fosse. Dado o aviso. Aí, ok. Dado o aviso ao delegado, poderia ser o dado.
Mas uma construção que é bem recorrente é dado ciência ao delegado de plantão. Está errado, é dada ciência ou dada a ciência. Este artigo pode aparecer ou não, certinho? Bom, mas antes de continuar, nós temos ainda 2 erros recorrentes na linguagem policial. Eu quero falar para você sobre o nosso curso da Mike School, o curso que mais aprova candidatos nos concursos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós temos 8 cursos. Visite o nosso site, conheça, escolha a carreira que você quer seguir e estude com quem mais aprova. Olha lá, tem concurso para soldado, cabo, sargento, oficial barro branco, oficial CH, tem até para educação física, gente. É demais esse curso, não? E também para as carreiras do CAO e do CSP com o nosso mestre Naka. Não deixe de visitar o nosso site, acompanhe-nos nas redes sociais e fique ligadinho em tudo que está acontecendo na área dos concursos. Joinha? Vamos para o nosso 4º erro recorrente. Os documentos seguem anexos. Quem nunca teve dúvida? Será que é em anexo antes? Será que é em anexo depois? Como que eu devo colocar? O anexo ele pode aparecer como 3 classes de palavras. Como adjetivo, que é a mais adequada, segue anexo ou relatório. Singular com singular, plural com plural. Masculino com masculino, feminino com feminino. Esta é a regra. Veja. Anexo, relatório masculino singular. Todo mundo, tanto anexo quanto relatório. Anexa a planilha, feminino singular. Todo mundo, anexa e a planilha. Anexos os documentos. Se os documentos estão no plural, anexos devem estar no plural também. E as fotos feminino plural, anexas também feminino plural, certinho? Agora o em anexo, que é a construção que as pessoas confundem e há até em algumas bases de pesquisas infundadas dizendo que é incorreto. O em anexo ele é utilizado geralmente ao final da oração. Seguem os relatórios em anexo. O que é errado no em anexo é colocar em anexos. Isso sim não poderia acontecer, porque em anexo é uma locução adverbial e ela é invariável. Não vai para o plural. Por isso que o correto é seguem os relatórios em anexo. E por fim, o anexo também pode aparecer como substantivo, dizendo que algo está junto com alguma coisa. Veja, o anexo contém informações adicionais. Os anexos estão no final de um e-mail. Aqui, ele se refere a algo que está junto a um documento principal, por exemplo, certo? E por fim, para encerrarmos o nosso vídeo com os 5 erros comuns na linguagem policial, falaremos do verbo obedecer. Quem mais poderia estar fora deste vídeo? Se não, o verbo obedecer. Veja, o soldado obedeceu ao sargento. Nós, desde pequenininhos, nós ouvimos assim: obedece seu pai, meu filho. Obedece sua mãe, minha filha. E a regência, ela é suprimida por muitos de nós brasileiros em diversas situações. Por isso que a gente acaba falando, às vezes, correndo e esquece da preposição. Mas quem obedece, obedece a alguém. Então, o verbo obedecer exige esta preposição a. Os soldados obedecem ao oficial. É preciso obedecer às regras. Veja que há uma crase aqui indicando que eu tenho a preposição do verbo obedecer, mais o artigo que acompanha aqui o substantivo regras, artigo feminino no plural. Por isso que eu tenho a junção aqui dos dois e ficamos com as regras. O funcionário obedeceu ao regulamento da empresa. Eu tenho aqui a preposição mais o artigo, certo? O que não pode aparecer e que comumente aparece é a ausência da preposição. Os soldados obedecem o oficial, os soldados obedecem o sargento. E aqui, deste modo, está incorreto. Certinho, gente? Não deixe de seguir as nossas dicas valiosas. Acompanhe-nos nas redes sociais. Siga
os nossos perfis e também acompanhe tudinho nos nossos sites. Faça os cursos preparatórios da Mike School, esteja bem preparado para a sua prova, estude antecipadamente com a equipe que mais aprova na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para mais dicas como esta, deixe aqui nos comentários e já estava esquecendo, deixe o seu like se você gostou deste vídeo, assim o YouTube vai entender que você quer mais, hein? E eu também. Coloque aqui nos comentários o que você gostaria de ver que eu farei para você com um maior carinho. Um abraço, fique com Deus e até mais. Bye, bye!